Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como faz os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos neste dia 23 de fevereiro para juntos então meditarmos a palavra de Deus nesta liturgia da nossa igreja, e aonde Jesus então nos ensina como nós devemos orar, como nós devemos nos comportar, para que nós possamos então assim cumprir a vontade dele, do Pai, do Espírito Santo, aqui nesta terra, para um dia nós ganharmos o reino dos céus, né? Esse é o nosso grande caminhar, esse é a nossa grande peregrinação, que um dia nós queremos então nos encontrarmos com Deus no paraíso, no céu, e ali desfrutarmos da eternidade na sua presença. E é isso que muitas vezes o pecado vem fazer e querer destruir na nossa vida, meu irmão, minha irmã. É a imagem do céu que nós precisamos ter. É aquela imagem, meu irmão, minha irmã, na presença de Deus, diante de Deus, dos anjos, dos santos, dos arcanjos, contemplarmos a glória de Deus, contemplarmos as maravilhas, cantarmos os louvores de Deus no céu, junto com aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que revestiram das suas vestes novas, brancas. É essa imagem, meu irmão, que nós precisamos trazer agora na nossa mente, para nós entendermos e compreendermos o que é a nossa missão aqui na terra. O pecado vem destruir essa imagem. O pecado, quando entra na nossa vida, quer destruir essa visão do céu, para mostrarmos para nós que a nossa vida é só aqui na terra. E aí, meu irmão, minha irmã, nós esquecemos e nós começamos a nos comportar de uma maneira que nós ficamos tão apegados, que nós precisamos tanto deste mundo, que nós precisamos tanto das coisas deste mundo, que esquecemos do que Deus tem reservado para nós. Esquecemos daquilo que Deus tem prometido a cada um de nós, que é hoje que nós acabamos de ouvir no Evangelho de Mateus, que é fazer a vontade de Deus, que é orar, que é rezar esta oração tão conhecida por cada um de nós, que rezamos ela diariamente, todos os dias rezamos um Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu irmão, minha irmã, Jesus rezou muitas vezes. Esse momento de oração, um momento de intimidade com o Pai. E Jesus então chega num momento que ele ensina então os discípulos a rezarem com esta mesma intimidade com o Pai. Nessa oração, meu irmão, minha irmã, nós reconhecemos a imensidão do amor de Deus por cada um de nós. O tamanho é o amor, a misericórdia de Deus por cada um de nós, que nos permite, que nos dá essa liberdade, então, de podermos falar com Deus e chamarmos Ele, então, de Pai. E chamarmos e clamarmos por Ele, ó Pai, Pai nosso, Paizinho, Paizão. Deus nos dá então essa liberdade de clamarmos a Ele e chamarmos por essa figura, por essa imagem do Pai. E quem é o Pai, meu irmão e minha irmã? O Pai é aquele que é o alicerce. O Pai é aquele que traz a segurança, que traz a força, o sustento, a rocha. O Pai é aquele então, meu irmão, minha irmã, que deve ser um exemplo para o seu filho. O filho muitas vezes se espelha naquilo que o pai faz, aquilo que a atitude do pai reflete nas ações do filho. Então muitas vezes nós clamamos o Pai, chamando Deus de Pai, orando ao Pai, Jesus ensinando a nós termos uma intimidade com o Pai, nos faz o que, meu irmão, minha irmã? A querer ser igual ao Pai, a buscar a santidade do Pai, a buscarmos viver conforme a vontade do Pai. E que Pai é esse? O Pai nosso que está nos céus. O Pai nosso não é o Pai meu, não é o Pai teu, meu irmão, minha irmã, é o Pai nosso, de toda a humanidade, de todos os cristãos, de todos os homens e mulheres de fé. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nesse tempo quaresmal, nesse tempo de oração, nesse tempo de conversão, nesse tempo de meditação que estamos vivendo, nós precisamos entrar, mergulhar nesse mistério amoroso do Pai, assim como Jesus nos ensina a mergulharmos essa intimidade com o Pai e olhar o Pai Nosso, palavra por palavra, ensinamento por ensinamento que nos traz hoje, que nos fala do perdão, que nos mostra que da mesma forma que nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Deus também nos perdoará das nossas faltas. Que nós não devemos fazer orações conforme os pagãos fazem, mas sim aquela oração que sai do coração e que Deus nos escuta, que Deus ouve o nosso clamor, a nossa prece. A força que tem a nossa oração diante de Deus quando nós fazemos com sinceridade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo esse tempo na primeira semana da Quaresma. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo e preparando para celebrarmos.
a paixão, morte e ressurreição do Senhor, aquilo que nós estamos preparando para viver. E nós precisamos então aprender a ouvir do Senhor. Assim como um filho senta no colo do pai para escutar o que o pai tem a dizer, nós precisamos então sermos como essas crianças que na sua docilidade, na sua simplicidade, na sua inocência, se colocam de ouvidos atentos a ouvir a palavra do Pai. Hoje, meu irmão, minha irmã, essa liturgia tão rica, tão bonita, possa produzir tantos frutos na nossa vida. E que hoje nós possamos ser homens e mulheres melhores, que possamos entender realmente qual é a vontade de Deus para nós, e a figura do Pai possa ser uma figura realmente paterna, amorosa, carinhosa, como Deus é com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, Senhor, poder nos colocar na Tua presença nesse dia de hoje, esse Pai bondoso, amoroso. Obrigado, Jesus, porque nos ensina a conversarmos com o nosso Pai do céu, falarmos, pedirmos, agradecermos por todas as graças e bênçãos que temos recebido constantemente do Senhor. Tantas são essas graças, tantas são as libertações, as curas, as transformações. Obrigado, Senhor, porque nos ensina a rezar, a buscar esta intimidade. E nesse tempo de Quaresma possamos nos converter, buscarmos essa conversão hoje e sempre. Amém.